It's the voice with a brand new edition, something that's really exciting on our TV Saturday nights. And when we find a star, that's the question. Now we got Gavin, Jennifer Hudson, Tom Jones back burning like a candle. I'm Will I Am and I know how to handle worship. It's the terror of knowing this world is a fight. Watching good friends screaming, let me out. Tomorrow it's higher. Because you're all people are sick. Turn away from it all like a blind man. We sat on the fence, but we know that it won't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Fala galera, boa noite. Aline, cara maléfica que eu tô vendo aí o pessoal que é aluno meu da graduação entrando, quando deveria estar estudando. Ainda mais o pessoal de amanhã que tem prática simulada 2, prática de processo penal, prova 7h30 da manhã, e tem um pessoal fazendo a gatice aí, né, Júlia? Então vamos embora estudar que a prova amanhã tá sinistra. Pô, uma música maneira aqui, Under Pressure. Todas as músicas são maneiras, pô. Aí, Newton, mete o pé, vai estudar. Amanhã vamos ficar reclamando. Fala, Jorge, tamo calmo hoje, né, Jorge? Vi que você tá calmo. Na live do Juan não ficou acelerado. Então vamos ficar tranquilo hoje, que hoje o negócio aqui vai pirar o cabeção. Pra alegria do Juan, hoje a matéria é sinistra. A Bruna de Curitiba. Já vi a Isa também. Galera, então hoje o recado é mais rápido. Eu tenho que começar a me acostumar com a disponibilidade de tempo, até porque, como o Juan falou na live dele lá da Corrente do Bem, um dos objetivos que a gente tem é conseguir ensinar vocês a responder as questões discursivas, né, abordando eventual controvérsia, abordando eventual orientação específica do examinador, mas dentro do espaço que é disponível. Então eu também vou me propor isso, né, e para tanto a gente faz a transmissão dupla Periscope e Instagram, justamente por isso. O Instagram tem aquela contagem regressiva, eu não consigo passar de 1 hora, e a minha proposta agora é colocar a matéria que eu tenho para expor dentro de 1 hora. O nosso papo de hoje, ele vai versar sobre a questão da captação ambiental. Não sei se vocês... mais um, João. Mete o pé, João. Você tem prova amanhã, cara. Não sei se vocês estão acostumados com esse tipo de matéria, na captação ambiental. A gente costuma gastar bastante tempo estudando a parte de interceptação telefônica, e a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, etc., ela acaba ficando um pouco de lado. A própria doutrina trabalha muito mal isso. Então, o que eu resolvi fazer? Dentro daquela linha que a gente tem de abordar as questões da Lei 12.850, vou falar de uma técnica, de um método previsto no artigo 3º, inciso 2º dessa lei, mas eu resolvi trazer um dado extra que é para a gente poder não só trabalhar com algo que é novo, mas para fazer a união entre o que diz a lei e o que é aplicado na prática em atividade de investigação criminal ou investigação policial. Então a gente vai ver que tem uma aplicação bastante prática, uma aplicação bastante factível, né? A gente vê no cotidiano, a gente já ouviu falar em alguma vez na jurisprudência, mas nem sempre a gente consegue detectar que isso é uma captação ambiental. A gente fica muito naquela controvérsia, né? Captação feita por interlocutores, captação feita por terceiros, mas o resto não acaba sendo enfrentado da maneira correta.
Então tem um pessoal de Manaus aí. Eu fico feliz, depois eu vejo as estatísticas da transmissão, né? E aparece lá os locais. É muito bacana, né? Eu sou do Rio, nascido e criado em Niterói, mas estado do Rio de Janeiro. E quando eu vejo gente de outros estados gastando tempo, dando atenção à nossa transmissão, eu fico muito, muito emocionado. É muito bacana mesmo. Beleza, fica tranquila. Vamos lá então. Primeira ponderação que eu faço, e repito, essa matéria ela é um pouco maltratada pela doutrina. O que eu sugiro... Boa, Niterói. Isso aí. O que eu sugiro em termos de leitura para vocês, qualquer livro que trate da Lei 12.850 vai trazer o mínimo necessário para vocês trabalharem com essa matéria. O que eu sugiro então trabalha o conceito no seu livro de preferência, o livro do Rogério, por exemplo, o livro da Ana Luísa Ferro, pela editora Juruá, etc. E cola aqui nas lives, cola nas aulas, nas transmissões, que a gente complementa esse conteúdo com outras referências. Para quem quiser aprofundar, gostei do tema, nunca tinha visto, quero estudar algo mais importante, eu sugiro para vocês, tem um livro específico que se chama Espionagem e Sensoriamento Remoto. Espionagem e Sensoriamento Remoto. É de um promotor de justiça de Minas, Mário Antônio Conceição. Então, espionagem e sensoriamento remoto. Não se assustem com o termo espionagem. Isso vai aparecer algumas vezes pra gente, eu vou explicar o porquê. Então, espionagem e sensoriamento remoto. Mário Antônio Conceição, da editora De Plácido. É o único livro que eu conheço que trata a ideia de sensoriamento remoto voltada para o processo penal. Se vocês tiverem a curiosidade depois de darem uma googada, né, abre lá o buscador e joga o termo sensoriamento remoto, vai aparecer muita coisa relacionada à parte de engenharia, de levantamento topográfico, etc. O que o processo penal fez? Ele se apropriou dessas categorias que são categorias próprias lá da engenharia, que são categorias próprias de outras áreas, e trouxe para o processo penal como técnica de meio de pesquisa de prova ou um método de investigação próprio, né? Então, vamos fazer algumas interseções, a matéria de vez em quando ela dá uma decolada, mas se tiver muita dificuldade, vocês me avisem que eu volto com os conceitos. Então, o que eu vou combinar com vocês agora? Feita a introdução e dito o que a gente vai abordar, boa, Aline, vai lá estudar, um beijão. Eu peço que vocês segurem aí as dúvidas. Jorge, segura as dúvidas, pelo amor de Deus. No final, ou eu paro para falar, se eu conseguir, paro para responder se eu conseguir atender nesse tempo de 1 hora, ou, na pior das hipóteses, eu abro aquele campo lá no meu perfil no Instagram para responder as perguntas. Então, vocês não vão ficar com dúvidas. O que não for tratado aqui hoje, eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Beleza? Então, vamos lá. Primeira obrigação que a gente tem, lá no artigo 3º, inciso 2º, então, da 12.850, vocês vão ver a expressão captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Essa captação ambiental, ela nada mais é do que o registro de imagens e som em tempo real, imagens e ou som em tempo real, por meio de câmera de vídeo ou equipamento similar de captação, seja em ambiente privado, seja em ambiente público. Então, o resumo, né, é basicamente a ideia de registro, captação, sinais, né, e aí eu tenho imagem, som, emissões eletromagnéticas, qualquer coisa dessa natureza, num equipamento específico, seja uma câmera, seja um sensor, seja uma máquina de infravermelho, em ambiente aberto ou fechado, em ambiente privado ou público. A gente vai ver daqui a pouco, existe uma controvérsia sobre a realização dessa captação em ambiente privado. A doutrina acaba se distanciando um pouco, mas o STF, num precedente importante que eu vou trazer para vocês, bateu o martelo. Aliás, é um precedente bastante interessante, bastante importante para quem trabalha com atividade persecutória e, portanto, nós que somos candidatos ao Ministério Público temos que conhecer esse precedente porque ele é de memória imediata e como ele é bastante mastigado, ele é bastante detalhado, vale a pena a gente ter isso na manga. Tá? Então, feito esse conceito, e eu volto à primeira divergência que eu falei,
a doutrina costuma separar dois pontos específicos em relação à captação ambiental. A ideia de captação ambiental em sentido estrito, então captação ambiental em sentido estrito, e a chamada interceptação ambiental. Captação ambiental em sentido estrito é aquela quando um dos interlocutores realiza a gravação, invariavelmente sem o conhecimento alheio, né? Também é chamada de gravação ambiental, né? A chamada interceptação ou escuta ambiental, ela é realizada por a obtenção dessa onda, imagem, som, etc. Ela é feita por terceira pessoa, alheia àqueles interlocutores envolvidos na conversa. Então, captação ambiental em sentido estrito pressupõe que um dos interlocutores participe da captação, participe do registro daquela informação. A interceptação ambiental pressupõe que um terceiro, estranho à conversa que é realizada, faça essa captação, né? De toda forma, qualquer uma das duas situações que vocês queiram escolher, a captação em sentido estrito ou a interceptação ambiental, diz a doutrina que as duas modalidades estão previstas no artigo 3º, inciso 2º da 12.850. Então, na verdade, o legislador, segundo a doutrina, nesse artigo 2º, aliás, artigo 3º, inciso 2º da 12.850, trabalhou com um conceito amplo ou aberto de captação ambiental. Então, para a gente, na hora de aplicar a 12.850, tanto faz se eu estou trabalhando com a ideia de captação feita entre presentes ou captação feita por terceiro não participante da conversa. A única distinção que é importante fazer é que, em tese, né, a princípio, e a gente vai diferenciar essas situações posteriormente, a princípio, a captação feita por um dos presentes, a captação feita por um dos interlocutores, dispensaria a autorização judicial, ao passo que a interceptação ambiental, ou seja, a captação feita por terceiros, né, não participantes daquela conversa, não participantes daquela cena do teatro de operações, ela dependeria obrigatoriamente de autorização judicial. Guarda essa informação, eu vou voltar a ela quando tratar de ambiente aberto e ambiente fechado, mas a princípio a gente trabalha com essa distinção. Entre presentes, entre os interlocutores, dispensaria, num primeiro momento, autorização judicial. A exceção que eu apresentaria a isso, e ela é um pouquinho complicada, a gente vai ver daqui a pouco, é a situação em que eu utilizo um dos interlocutores como um instrumento de coleta de informação, né? Então, se eu, a autoridade responsável pela investigação, me valho de um particular como elemento avançado para a obtenção de uma conversa, em tese, eu sou externo e aquilo é um longa-manos meu, é um instrumento meu. Se eu sou externo e aquilo é um instrumento meu, eu preciso de autorização judicial. E aí não preciso forçar muito a imaginação de vocês, né? Basta lembrar casos recentes envolvendo autoridades detentoras de alto foro prerrogativa de função, que vocês vão lembrar de uma situação específica de um empresário que interceptou uma figura política importante. Interceptou no sentido interceptação ambiental. Ele gravou uma conversa obtida entre eles. Óbvio, essa conversa, essa captação, pelo menos do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de abordagem sem conhecer os autos, ela foi realizada por um terceiro, né? Por quê? Porque a ideia, a concepção daquele método de obtenção de prova veio a partir de uma das autoridades responsáveis pela investigação. O particular que realizou a captação, ele era mero instrumento avançado dessa autoridade, né? Então, nesse ponto específico, se o particular é utilizado como instrumento, particularmente eu entendo assim, ainda que interlocutor daquela conversa, ele precisa de autorização judicial, né? Aquela atividade vai demandar de autorização judicial. Em relação à natureza jurídica, a gente vai ter que distinguir dois momentos, aliás, como a gente tem feito na maioria das técnicas especiais de investigação. O ato de registrar, de um lado, ele tem uma natureza jurídica, e o resultado dessa gravação, né, o ato de registrar possui uma, e o resultado dessa gravação possui outra. O ato de registrar, né, a captação realizada, ela é um meio de pesquisa ou de obtenção de prova.
mas com uma característica especial, né? Eu já falei nas infiltração de agentes, colaboração premiada, na própria ação controlada eu falei em meio de pesquisa ou de obtenção de prova. Mas a doutrina faz um parêntese. Ele fala que é meio de pesquisa ou de obtenção de prova, mas atípico. Então, meio de pesquisa ou de obtenção de prova, mas atípico. E eles falam o seguinte, é atípico, mas nominado, né? Então, que loucura é essa, Décio? Pô, o negócio é atípico, mas é nominado? Sim. Se vocês abrirem a Lei 2.850, no artigo 3º, inciso 2º, vocês vão ver lá expresso, né, o nome, captação ambiental de sinais eletromagnéticos e por aí vai. Então eu tenho uma nomenclatura, é uma técnica de obtenção de prova que é nominada. E ela é atípica em que sentido? Ela não goza de um procedimento expresso, definido pelo legislador na Lei 2.850. Então, ao contrário, por exemplo, da colaboração premiada, que o legislador gastou o tempo, ainda que a doutrina reclame, ainda que os advogados reclamem, mas gastou um tempo tentando regulamentar a aplicação da colaboração premiada, a captação ambiental ela não goza de procedimento. A captação ambiental ela só é nominada, ela só é referida como uma técnica, como um método possível de aplicação, mas ela não conta com um procedimento, um how to do, como fazer de implementação dessa técnica. E é por isso, então, que ela é chamada de meio ou de obtenção de prova ou de pesquisa de prova atípico. A gente vai ver daqui a pouco como é que soluciona isso, e isso não impede, né, a aplicação, tanto que eu acabei de citar um caso famoso, recente, em que ela foi realizada. O resultado desse registro, o resultado dessa gravação, ele pode possuir dupla, né, natureza jurídica. De um lado, ele pode ser documentação, então observem, documentação, ou do outro lado, ele pode ser documento. Ah, mas tem diferença entre documentação e documento? Doutrinariamente, sim. A documentação é aquele meio de prova formado no interior ou durante o processo. Então, é aquilo que é registrado, é aquilo que é gravado no curso do processo. O documento é uma captação produzida fora do procedimento penal. Então, uma primeira observação que é importante, para fins processuais penais, né, não sei se direito civil trabalha de outra forma, direito administrativo trabalha de forma diferente, mas para fim de processo penal, documento não quer representar obrigatoriamente o papel escrito, né, o papel que contém uma ideia. Não, documento é toda forma de captação, reprodução de alguma ideia, seja um sinal, seja uma imagem, seja um áudio, etc., que é realizado fora do processo, fora do procedimento penal. Beleza? Então eu posso ter como resultado da gravação essa dupla natureza. Documentação, se produzido no curso do processo, ou documento, se produzido fora do procedimento penal. Em relação voltando então ao ato de registrar, ao ato de captar o sinal, eu já falei que é um meio atípico, mas nominado. E aí como é que eu resolvo essa chamada atipicidade probatória? E eu estava pensando aqui, uma das lives que eu quero fazer é exatamente sobre a doutrina chama de lexo da prova, ou nomenclatura das provas. Então trabalhar o que é meio de prova, elemento de prova, irritualidade, anormalidade, atipicidade processual, classificar isso para vocês. Eu sei que é chato, mas do ponto de vista de cobrança doutrinária é importante. O Juan acabou de falar isso na live dele, né? Vocês têm que tentar, naquele curto espaço de resposta, utilizar expressões que chamem a atenção do seu examinador, né? Então, se você começar falando, por exemplo, que a captação ambiental é um meio de prova, já está errado. O cara já vai olhar assim, pô, esse aí não sabe tanto processo penal. Se você começa a falar que é um meio de obtenção de prova, um meio de pesquisa, e aí se você complementar que é atípico, mas nominado, o cara já vai olhar, poxa, esse aqui entende, né? Ainda que não esteja correto, e o Juan destacou isso, ainda que não esteja correto, ele vai lançar uma pontuação para você, porque ele vê que você está familiarizado, etc. E aí nesse ponto, uma referência que eu faço isso com meus alunos na graduação, na pós, e falo isso abertamente. Nesse ponto, a prova subjetiva, a prova discursiva, ela tem
capacidade de acolhimento do candidato muito superior em relação à prova objetiva. A prova objetiva é o tudo ou nada lá do Dworkin, né? Pode estar certo ou tá errado, não tem aquele meio termo, né? Eu costumo brincar, espero que meus alunos já tenham saído aqui da transmissão, né? Mas eu costumo brincar com eles em prova. Eu tenho uma das questões que eu faço nas provas é uma questão objetiva e discursiva. Eles têm que marcar lá o X na opção e fundamentar o porquê daquela situação. Essa fundamentação é justamente a questão discursiva. E é nesse momento que você pode pontuar, né? Eu acho, assim, particularmente, é um estilo de prova que me agrada muito mais, até porque eu, como bom candidato, quando fazia as provas que eram objetivas, né, delegado ou em outros estados, etc., eu sempre ficava, e eu acho que esse é o dilema do concurseiro, né, sempre ficava entre duas questões, né, eliminava as duas que estavam erradas, parece aquele jogo, aquele quiz do Luciano Huck, né, elimina duas que estão erradas, ficam duas lá na sua tela para você escolher, e invariavelmente eram as duas que me traziam dúvida, né, eu conseguia eliminar o que era fácil e ficava em dúvida entre duas. E, como concurseiro cagado que era, eu sempre escolhia que estava errada na hora do chutômetro. A questão discursiva acaba favorecendo quem sabe um conteúdo mínimo e consegue apresentar alguma referência, né? E aí vamos voltar. Como que eu resolvo então o problema da atipicidade probatória na captação ambiental? Ou seja, como que eu transformo como válida, passível de aplicação, a captação ambiental, mesmo ela não tendo um procedimento especificado na Lei 12.850? Um parêntese. Parte da doutrina vai falar o quê? Não tem procedimento, as outras técnicas especiais têm procedimento, esse não tem procedimento, então eu não aplico. Meus amigos, mais uma vez, nós estamos tratando de um concurso para o Ministério Público. Você não vai falar para o examinador, né, por mais técnico que ele seja, que o cara não vai aplicar a captação ambiental como meio de obtenção de prova, né? Você vai tentar justificar, criar um cenário. E não é loucura, não é insanidade, não é devaneio, existe quem fundamente dessa forma. Então, qual é a sugestão que a gente tem? Nos procedimentos, nos meios de obtenção de prova, que são denominados de atípicos, a gente tem que fazer um exercício mental, né, para buscar algum outro meio de obtenção de prova que seja similar, né, que seja parecido, que seja análogo, para a gente poder pegar emprestado eventual procedimento que exista, né? Quando eu falei sobre infiltração de agentes na outra live, né, e a gravação está lá à disposição para vocês, quando eu falei em infiltração de agentes, eu falei que antes da Lei 12.850, eu fiz uma infiltração de agentes em segunda instância, em competência originária. Se eu não me engano, foi a primeira infiltração de agentes em competência originária, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. E como não havia a 12.850, eu não tinha um procedimento. O que eu fiz? Justamente essa ideia de atipicidade probatória. Eu peguei emprestado um outro procedimento que fosse semelhante a isso. Aqui na captação ambiental segue a mesma coisa, né? A Bruna que assistiu está confirmando o que eu falei. Aqui na captação ambiental segue a mesmíssima ideia. Eu vou pegar um procedimento que seja semelhante, que tenha existência de um modelo legal, é o primeiro fator, né? Então eu tenho que ter uma lei que trabalhe um procedimento, parâmetros claros e seguros de comparação, tá? E segundo, a identificação de um verbo ou uma conduta que me permita o emprego da analogia, né? Então, quando eu falo em captação ambiental, foi exatamente esse, envolvendo lá uma prefeitura aqui da região metropolitana, a prefeitura e a Câmara de Vereadores, né? Quando eu falo em captação ambiental, qual o verbo que sobra dessa conversa aí? É captar, né? Ou, como eu falei ainda agora, na distinção entre conceitos, né, captação em sentido amplo e a interceptação ambiental e a captação em sentido estrito, se eu não tenho captar, eu tenho o interceptar. Qual é a outra leizinha que usa esses dois verbos, né, captar, interceptar, e que tem um procedimento? É a Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica. Então, a primeira sugestão que eu tenho para vocês nessa nossa conversa, no seu artigo 3º, inciso 2º da Lei 12.850, faz uma remissão à Lei 9296 de 96, para lembrar que, em que pese ser um modelo atípico, portanto, um modelo sem procedimento de aplicação, eu não vou descartá-lo. Eu vou pegar de empréstimo
a Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica, e o procedimento da interceptação vai ser emprestado para a captação ambiental. Ou seja, só para resumir ainda mais, eu vou utilizar a a captação ambiental ou interceptação ambiental nos moldes do que eu faria com a Lei 9296 de 96. E aí, por conta disso, por exemplo, minha captação ambiental, ela tem um prazo certo de duração? A Lei 12.850 não responde isso. O que a doutrina sugere? Se eu vou pegar de empréstimo a 9296, minha captação ambiental passa a ter um prazo previsto em lei. Que prazo é esse? É o prazo de 15 dias, lá do artigo 5º da Lei 9296 de 96. Mesmíssimo raciocínio, né? A observação que eu faria com vocês, né, em termos de aplicação analógica, é em relação ao catálogo de crimes. Lá no artigo 2º da 9296, Alessandra, vai embora estudar que você tem prova amanhã. Lá no artigo 2º da 9296, eu vou trabalhar com o que a doutrina estrangeira chama de catálogo de crimes, né? Então, os crimes em que eu posso aplicar a interceptação telefônica. E aí, invariavelmente, são aqueles crimes apenados com pena distinta da detenção. Então, crimes apenados com reclusão. A observação que eu faria, a ressalva que eu faria, é que a minha lei específica, a 12.850, ela tem um objeto de aplicação, um âmbito de aplicação bastante determinado, que são os crimes, a organização criminosa. Então, eu reservaria a aplicação da captação ambiental para situações envolvendo crime organizado, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma especificidade em relação ao procedimento genérico. De qualquer forma, aquela ideia de aplicação do procedimento como da técnica especial de obtenção de prova como última ratio também se aplica aqui, né? Se eu tenho um outro meio de prova disponível, menos invasivo, menos perverso do que a captação ambiental, eu não poderia aplicá-lo, o princípio da necessidade da prova, né? Em contrapartida, falei isso na live anterior e torno a repetir agora. O Vladimir Aras, por exemplo, referência que nós temos na parte de técnicas especiais de investigação, o Vladimir Aras fala isso, e eu concordo com ele, né, não tem como me distanciar, que seria possível, mesmo com essa ressalva, né, de não ser possível a utilização quando há outro meio disponível, a gente faria uma ressalva a essa observação dizendo o seguinte: eu posso fazer a combinação de técnicas especiais de investigação. O que eu não posso é aplicar técnicas especiais de investigação se eu tenho outra fonte probatória disponível menos invasiva. Não tenho esse cenário, né? Não tem prova nenhuma. É aquela situação que eu falei, crime organizado opaco, ele é fechado, não consigo acessar informação por fora. Eu posso aplicar essas técnicas excepcionais? Posso. Posso combiná-las? Segundo Vladimir Aras, sim, eu posso fazer essa combinação de técnicas especiais. Então seria possível, por exemplo, aplicar infiltração de agentes combinado com captação ambiental e combinado com colaboração premiada. Torno a insistir, fizeram isso num caso recente, famoso, né? E essa questão de combinação sequer foi levantada. Então seria possível essa combinação uma vez afastada a disponibilidade de técnicas outras menos invasivas, né? Em relação o tema que eu queria trabalhar com vocês, só vou fazer duas observações aqui rapidinhas e aí eu tenho aquelas minhas fichinhas antes que eu me perca, né? Primeiro, eu prometi para vocês, por favor, acessem, baixem, vai ler no catamarã, vai ler no ônibus, vai ler no Uber, na fila do banco, etc., o voto, né, o voto, não a ementa, por favor, o voto, nesse aqui, o precedente, o inquérito 2424 do Rio de Janeiro, do STF, relator ministro César Peluso, foi votado no pleno, ele já é antigo, ele é de 2008, mas esse precedente é importantíssimo pra gente. Então, o inquérito 2424 do Rio de Janeiro é um caso de competência originária, se eu não me engano, do STJ, envolvia um desembargador federal aqui do Rio, portanto, né, a competência foi lá para cima.
E esse inquérito 2424 do Rio de Janeiro, ele tem duas situações que são importantes para a gente em termos de técnicas especiais de persecução penal. Primeira, isso, Jorge, inquérito 2424 do Rio de Janeiro. Primeira referência importante, ele avaliza de forma expressa, né, tanto na ementa quanto no seu conteúdo, a utilização antes da Lei 12.850, ainda sob a égide da 9.034, então ele avaliza a aplicação da captação ambiental, ele diz que é uma técnica legal. Então, vocês vão encontrar doutrina aí à vontade dizendo que não pode aplicar captação ambiental porque seria ilegal, violaria diversos preceitos, etc. STF. Fala, Renata, o que houve? Explica para mim, eu faço questão de tornar fácil isso. Mas vamos lá. Inquérito 2424, então, ele fala que sim, é possível a aplicação de captação ambiental, não importa o ambiente. Eu falei isso lá no conceito primeiro, ambiente privado ou público. O STF ratifica a aplicação disso em ambiente privado. E é um ambiente privado extremamente especial. Que ambiente foi esse? Quando vocês forem ler o inquérito 2424, a captação ambiental ela foi feita dentro de um escritório de advocacia criminal. Agentes da polícia implementaram aqueles bugs, né? aquelas escutas no interior de um escritório de advocacia criminal. E essa técnica de obtenção de prova foi validada pelo Supremo. Então, observem, ambiente privado, não, com autorização judicial. Né? Então, eu estou falando de decisão do Supremo aqui. Né? Então, ambiente privado e, especialmente, um escritório de advocacia criminal. Houve a autorização de captação ambiental, por quê? Porque se relatou, fez a referência de que aquele escritório em que pese ter aquelas prerrogativas todas que nós conhecemos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o escritório era palco de realização de crimes e, portanto, não era acobertado pela prerrogativa, pela proteção total. Segunda referência importante desse inquérito 2424 do Rio de Janeiro. A segunda referência importante é que eles aplicam uma outra técnica que não é usualmente comentada, que se chama diligência exploratória. Via de regra, quando a gente vai fazer uma busca no interior de um determinado estabelecimento, só um minutinho, começamos a chamar a atenção dos gringos, né? Quando nós fazemos uma busca no interior de um estabelecimento, de uma casa, de algum local específico, existe a necessidade de um mandado de busca e apreensão. E uma das características desse mandado de busca e apreensão é que, quando possível, quando viável, essa busca e apreensão ela seja acompanhada por algum interessado. Né? Houve a criação, uma modulação dessa busca e apreensão, que se chama, então, diligência exploratória. É a autorização judicial para que determinada pessoa ingresse em um recinto, né, um agente de polícia, um investigador, ingresse em um recinto, interaja com aquele ambiente, sem captar nada, sem retirar nada, e saia dali. A diligência exploratória seria possível, por exemplo, eu entro, mais uma vez, num escritório, né, não necessariamente de advocacia, um de contabilidade, alguma coisa assim, e tiro cópia dos livros que estão ali dispostos. Né, para poder estudar, para saber se é aquilo mesmo, etc., antes de fazer a busca e apreensão. Nesse caso que eu estou falando com vocês, o inquérito 2424 do Rio de Janeiro, a diligência exploratória ela foi autorizada para que os agentes da autoridade policial ingressassem no escritório de advocacia e plantassem as escutas. Então foi feita uma acumulação de técnicas, diligência exploratória e captação ambiental. A captação ambiental naquela situação só foi possível porque o magistrado, de forma antecipada, né, o ministro lá do STJ, de forma antecipada, autorizou o ingresso das forças de segurança, das forças de investigação, para implementação dessa captação. Beleza? Então, sugiro dever de casa para vocês, se vocês me permitem essa brincadeira, né, a utilização, a leitura desse inquérito 2424, o voto é primoroso e vale muito a pena porque ajuda a gente na realização dessas etapas aí de persecução penal especial. Para além dessas duas técnicas então que eu estou falando, eu tenho uma especialização da captação ambiental. Essa especialização ela se chama sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto. E aí, essa figura, o sensoriamento remoto, na verdade, ele tem uma origem norte-americana,
Em tese, quem sistematizou isso foi foram os fuzileiros navais, né? A escola de fuzileiros navais norte-americanos, né? Mas a expressão ela decorre dessa aqui, o remote sensing, né? Então o sensoriamento remoto, que nada mais é do que todo e qualquer método de obtenção de imagens ou outras formas de registros eletromagnéticos, imagens ou outras formas de registro eletromagnéticos da superfície da Terra a uma distância e o tratamento e processamento dos dados dessa imagem. Antes que a Renata entre aqui, eu não sei nem se ela já desistiu de assistir, né? Antes que ela entre aqui e fale que não está entendendo nada, o sensoriamento remoto nada mais é do que aquilo que a gente reconhece como a imagem de satélite. Vamos utilizar essa primeira expressão, a gente vai distinguir posteriormente, mas para primeiro não assustar, para não ficar apavorado, etc., seria exatamente uma foto. O Google Earth, por exemplo, é a espécie de sensoriamento remoto, né? Aquela imagem produzida por satélite à distância da superfície da Terra. Eu ia falar um palavrão. Pois é, vamos lá, Juan. Eu falei que hoje a gente ia pirar aqui, mas é porque essa matéria ela é pouco tratada, né? E eu quero fechar aqui para ninguém ficar de fora e não ser surpreendido. Então o que acontece? Então perdi a linha. Exatamente, Jorge, exatamente isso. Né? O Jorge antecipou aqui, é o que fizeram com Bin Laden. É o que fazem direto em diversas situações. Mas isso é para guerra, isso é para levantamento agrícola, etc. Não. A gente aplica no Brasil. Eu vou trazer 2 casos específicos. Um já trabalhado, aliás, os 2 trabalhados pela jurisprudência. Tá? Então nós temos hoje, né, sei lá que dia é hoje, 4 de dezembro de 2017, nós temos a aplicação do sensoriamento remoto no Brasil como atividade persecutória penal. Beleza? Por isso que eu estou trabalhando esse tema com vocês. Ele surge, na verdade, né, e aí o Juan pira quando eu dou essas informações, ele surge, na verdade, o conceito abstrato, né, não a prática concreta, lá em 1800 e pedrinha, 1839, com o início da ideia da fotografia. Mais especificamente, em 1858, fazem a primeira fotografia a partir de um balão, né, uma fotografia, um levantamento aéreo. Não sei a data, eu arriscaria 1900 e pouco, antes da Primeira Guerra, né, 1900 e pouco, um aviador norte-americano faz a primeira foto a partir de um avião. O que hoje pra gente é uma besteira, né? A gente vê a publicação toda hora em live aí do Instagram, em stories, né? O pessoal decolando. Fala, Marcelo, seja bem-vindo. O pessoal decolando ali do Santos Dumont, do Congonhas, etc., fazendo aquela filmagem, etc., em 1900 e pouco, isso não acontecia. Por quê? Porque a imagem, quando ela era tirada, ela virava um borrão. Essa técnica ela foi se aprimorando, então, que a gente vai chamar daqui a pouco com outro nome, ela foi se aprimorando, e hoje eu tenho a possibilidade dessa captação de imagens. Hoje não preciso nem mais do avião, né? Hoje as empresas privadas têm satélite rodando ao entorno da Terra, os governos também, e eles fazem esse levantamento quase, aliás, eu diria que em tempo real, né? Pela quantidade de vezes que a Terra gira, etc. Não vamos entrar nesse grau de loucura aí, porque senão a Renata morre aqui, né? Mas o que importa saber é um dado que é curioso, eu pelo menos acho isso, né? Esse levantamento ele surge como uma técnica, a princípio, de favorecimento agrícola. Então a doutrina fala isso, poxa, né, o sensoriamento remoto surge para ajudar a agricultura, para fazer levantamento de território, invasão de pragas, etc. Caô, completamente caô. A utilização desde o início ela é uma só, para aplicação em aplicação bélica, para aplicação em guerra, né? Tanto que o primeiro recurso que é utilizado é a Primeira Guerra Mundial, né? E ele vem sendo utilizado, o Jorge falou aqui agora de Bin Laden, né? Terrorismo transnacional, ele continua sendo aplicado no mesmo patamar, né? Então, 2 situações que são importantes de a gente trabalhar. Seja bem-vinda também a Luciana, a professora Luciana, né? 2 situações que são importantes da gente trabalhar, e eu já me perdi aqui, tá aqui de novo, né? Seriam essas aqui. Deixa eu jogar isso aqui fora que já foi, né? O sensoriamento remoto,
ele tem duas possibilidades. Ele pode ser passivo ou ativo. Então, sensoriamento remoto pode ser passivo ou ativo. O passivo depende da captação de reflexo de radiação solar na superfície terrestre. Porra, Décio, hoje não tá dando pra aguentar não. Tá muito louco, tá muito insano, você tá pirando. Nada mais é, por exemplo, do que foto de paisagem durante o dia, né? A gente pega aqui perto aqui de onde eu tô, o Cristo Redentor, a lagoa, etc. Eu aproveito a incidência solar e faço a foto. Preciso de algum instrumento especial, alguma irradiação, algum elemento que não seja da própria natureza para fazer essa captação? Não preciso. E aí, portanto, eu tenho o que se chama de sensoriamento remoto passivo. Outra hipótese. Ah, então quer dizer que à noite não funciona? À noite funciona. Vocês já viram aí, sei lá, diz um filme aí, Jorge, bacana, de ficção científica, né? Missão Impossível, Total Recall, Exterminador do Futuro. Já viram aquelas situações de imagens infravermelhas? Não já viram, né? A emissão de calor do corpo humano para identificação de alvos. Isso é aplicado, isso é sensoriamento remoto passivo. Eu não dependo de um elemento externo. O corpo humano ele emite uma assinatura de calor determinada, e aí, isso, Inimigo do Estado, exatamente, esse filme também trabalha com isso. O corpo humano emite uma assinatura de calor determinada. Pô, Jorge, vamos manter o nível, né? X-Men não. O corpo humano emite uma assinatura de calor específico, eu consigo determinar deslocamento, posicionamento, inclusive o que a pessoa está fazendo sem ter o contato visual direto. Só a título de ilustração, né, aqui no Rio de Janeiro, para quem eu tenho essa facilidade porque eu trabalho lá na auditoria militar, mas para quem tem essa possibilidade, eu canso de ver monitoramento feito, por exemplo, de traficantes a partir de elementos de captação que a Polícia Militar tem, e eu vejo, por exemplo, deslocamento na mata à noite, você consegue acompanhar os caras fazendo ponto a ponto. Por quê? Porque mesmo estando escuro, mesmo estando de noite, não tendo emanação de luz, eu consigo fazer a leitura termal. Então, eu já dou uma dica para vocês. Leitura termal, né? Heat Signature, né? Para vocês, cadê? Só para vocês terem essa noção, né? Isso aqui, né, leitura termal, já é feito hoje como técnica de persecução, como técnica de investigação, né? Então, qual é o motivo desse estudo que a gente está fazendo? É exatamente isso, essa captação de sinal, captação ambiental, ela é realizada abertamente. Segura essa informação de utilizada abertamente que eu vou trabalhar lá daqui a pouco, né? Eu tenho de outro lado o chamado sensoriamento remoto ativo. Ao contrário do passivo, o sensoriamento remoto ativo, ele depende de uma provocação feita. Exatamente, Bruna, exatamente. A Polícia Federal usa muito em divisa de rios. A Polícia Federal utiliza muito nas tríplices fronteiras. E aí daqui a pouco a gente vai trabalhar essa ideia. O sensoriamento remoto ativo, ele depende de uma provocação feita, né? Não depende tão somente do alvo que ele é observado. Então imaginem, eu não tenho uma pessoa, não tenho emanação de leitura termal, eu tenho um determinado local que eu quero fazer o monitoramento, mas está escuro, não tem luz, etc. Vocês, né, aí que estão me assistindo, quando querem tirar a foto de alguém num ambiente escuro, o que vocês fazem? Não colocam lá um flash, né? O aparelho de vocês não emite um lampejo de luz para clarear o ambiente e fazer a captação? É exatamente a mesma ideia. O sensoriamento remoto ativo, ele provoca uma emanação qualquer que permite a captação da imagem desejada, né? Olá e tchau para mais um gringo, né? E aí, né, só por desencargo de consciência, duvido que alguém pergunte isso, essa técnica do sensoriamento remoto ativo, ela adota isso aqui, o Light Detection and Ringing, né? Então, Light Detection and Ringing. Mas, mais uma vez, duvido que perguntem isso para vocês, é só, né, por desencargo de consciência,
para Renata surtar aí mais uma vez. Veja, Jorge, pelo calor do corpo, é sensoriamento remoto passivo. A leitura termal, sensoriamento remoto passivo. Eu só vou captar a emanação de um sinal que está sendo feita, ainda que essa emanação de sinal seja o calor corpóreo, né? Quando eu não tenho emanação de sinal nenhum, então imagina o seguinte, eu quero fazer aqui, estou olhando aqui pela janela da minha casa, tem o sovaco do Cristo aqui embaixo, né? O sovaco do Cristo, a exceção do Cristo Redentor, que tem a luz própria, dali para baixo não tem luz nenhuma. Como é que eu faço a captação disso? Eu vou gerar um sinal em auxílio, né, uma força em auxílio para captar aquilo que eu quero. Eu vou fazer um flash potente, vou fazer uma emissão de luz, vou usar um sonar, por exemplo, vou fazer uma emissão qualquer que me permita reproduzir aquilo. Já viu aqueles National Geographic, como é que o morcego voa? Né, ele não emite um barulho que ele capta depois? É exatamente isso. Né? Se você bater palma na frente do morcego, ele não precisa emitir aquele barulho. Por quê? Ele está recebendo a emanação desse barulho. É exatamente o sonar. Como ele costuma andar em ambientes sem barulho, ele mesmo emite algo, aquilo vibra e volta, ele consegue fazer distanciamento, etc. Isso é um sensoriamento remoto ativo. Né? Eu tenho a utilização de um instrumento para isso. O uso de infravermelho, para quem perguntou, não caracteriza o sensoriamento remoto ativo. O infravermelho ele é só uma lente especial que vai me permitir captar aquilo que está sendo emanado. Né? Então, você pode estar sendo usado para isso que eu ia falar, para visão noturna, né? Se eu conseguir fazer isso, beleza. Mas vejam, não confunda, eu estou vendo aqui Delta, não sei se você é policial ou não confunda essa visão noturna que a gente vê em filme com visão noturna possível. A visão noturna, ela é a captação de luz residual. E para ser uma captação de luz residual, eu preciso de um resíduo de luz. Em situação de luz zero, o óculos, a visão noturna, ou o óculos ou lente infravermelha não me serve de nada. Eu tenho que ter uma emanação residual. Nessas situações que eu não tenho emanação residual nenhuma, eu vou precisar de um emissor próprio para provocar aquela imagem. Beleza? Então vamos embora antes que as pessoas morram de tédio. E aí vamos avançar. Em relação à utilização, vamos lá, Luiz Eduardo, tem que emitir e captar. Captação ambiental pressupõe, e o sensoriamento remoto é uma forma disso, pressupõe captação. Né? Então, eu tenho que emitir e captar? Não necessariamente. Eu posso só captar sensoriamento remoto passivo. Na situação de sensoriamento remoto ativo, eu obrigatoriamente tenho que... Na situação de sensoriamento remoto ativo, eu tenho que emitir e captar. Nesse ponto, sim, eu preciso dos dois. Em relação à utilização dessa técnica, eu tenho essas duas situações aqui. Também expressões em inglês, por isso que eu vou trazer o papelzinho de novo. Né? Eu tenho o Optical Imagery e o Infrared Imagery. Né? O Optical Imagery, esse primeiro aqui, é a ideia da observação ótica de alvos. Né? Então, Optical Imagery é a observação óptica de alvos. E o Infrared, né, o de baixo, Infrared Imagery, é a obtenção de imagens e dados através de satélites dotados de radar e de captação de imagens em infravermelho. Tá? Então, observa o alvo, observação óptica do alvo, e o outro é captação através de satélites com sistema infravermelho. Em relação às fases do sensoriamento remoto, Dr. Vladimir, privilégio, desde 2000 e pouquinho na UF, privilégio tê-lo aqui. Em relação às fases, as possíveis fases, eu tenho a aquisição, é um primeiro momento, e eu tenho a análise. A aquisição do sensoriamento remoto, a aquisição nada mais é do que a detecção e o registro das imagens, nesse caso que a gente está trabalhando. Então, detecção e registro é a fase de aquisição. Paralelo a essa fase de aquisição, eu tenho a fase de análise, ou seja, a fase de tratamento e interpretação de dados. Jorge, veja, a minha preocupação aqui, nesse primeiro momento, não é responder questão de prova discursiva. Né? Isso, obviamente, se o cara perguntar,
não vai cair, discorra sobre captação ambiental a partir do sensoriamento remoto. O que ele pode perguntar para você é, como o colega fez agora, toda captação de sensoriamento remoto, ela depende da emanação de algum sinal? Vocês já sabem que só nos casos de sensoriamento remoto ativo, né? O que eu estou trazendo para vocês é o arco de informação para vocês poderem se defender. Se ele pensar alguma coisa específica, vocês têm resposta, né? Mas dentro de uma questão de 8 linhas, vocês vão trabalhar com a informação que eu estou dando direcionada para esse ponto. Depois, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar. Formulem lá para mim, por exemplo, no perfil do Instagram, perguntas, né? Então, é válida a utilização de captação ambiental em ambiente privado? E aí eu vou responder no formato 8 linhas para vocês verem como é que funciona, tá? Então, fases, aquisição e análise. Análise nada mais é que o tratamento, a interpretação dos dados. Isso, Bruna, obrigado. É a linha de interpretação, a linha do que vocês vão trabalhar depois. Em relação à leitura termal, eu já falei com vocês. Deixa eu ver qual outro ponto aqui. Boa. Acabei de falar de Google Earth, né, de satélites, etc. E aí a doutrina faz uma distinção de aplicação disso. Eles trabalham duas possibilidades, né? A utilização de satélites, ou seja, espaço exterior, né, fora da atmosfera, portanto, livre exploração, né? Eu posso passar com satélite em cima de um alvo determinado sem que eu tenha autorização do Estado-nação para a obtenção daquela imagem. Então a gente acabou de falar aqui, se não me engano foi o Jorge que trabalhou esse conceito, né, o monitoramento do Bin Laden. O monitoramento do Bin Laden provavelmente não teve autorização daquele Estado para fazer esse monitoramento, né? Essa realização sem autorização é o que a gente chama de reconhecimento, é um nome bonitinho, né? E o que todos nós conhecemos. Tá, meu Instagram é @decio.alonso. @decio.alonso. Essa utilização de satélites sem autorização é chamado de reconhecimento, é um nome bonitinho, mas é aquilo que todos nós conhecemos como espionagem, né? Então, falei lá no início, quando eu tratei do livro do Conceição, do colega lá de Minas, promotor de justiça de Minas Gerais, né? É o que a gente chama de espionagem. Essa espionagem ela pode ser, ou seja, a utilização de satélites sem autorização, esse reconhecimento ou espionagem pode ser penetrativo ou periférico. Penetrativo é quando eu entro no espaço aéreo, né? Eu entro em cima do território daquele Estado-nação. O periférico é quando, apesar de eu não entrar, então a Bruna falou aqui de fronteiras, de tríplices fronteiras, né, de locais de divisão, eu não entro no espaço aéreo, mas a partir de uma posição privilegiada no alto, eu faço a captação ambiental no território alheio. Seria mais ou menos a situação do meu vizinho levantar um muro alto e eu subir numa escada para olhar como é que é a casa dele. É justamente essa mesma ideia. Então, penetrativo e periférico. Com utilização de satélites com autorização se chama vigilância. Então, sem autorização, reconhecimento ou espionagem, e com autorização, vigilância. E vigilância é um termo que a gente começa a utilizar no processo penal. Então, quando eu quero que alguém seja seguido nos seus passos, em locais públicos, eu emprego sobre ele a técnica de vigilância. Beleza? Validade, eu já vou trabalhar com isso. Vou fazer uma remissão com vocês aí, que é para derrubar o examinador, né? Aliás, é exatamente agora. Você antecipou o próximo passo. Por favor, lá no seu artigo 3º, inciso 2º, eu já pedi para vocês fazerem, da Lei 12.850, eu já pedi para vocês fazerem uma remissão à Lei 9296 de 96, para lembrar que eu, como não tenho um procedimento, como é um meio de obtenção de prova atípico, eu utilizo a interceptação telefônica, o procedimento da interceptação telefônica. Quero que vocês façam uma segunda remissão agora. Por favor, lá no seu artigo 3º, inciso 2º da 12.850, façam remissão a esses dois diplomas aqui, né? A Lei 8854 de 94, 8854 de 94, que cuida da Agência Espacial Brasileira, e ao decreto
2278 de 97, decreto 2278 de 97, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta essa lei da Agência Espacial Brasileira. Nesses 2 diplomas vocês vão encontrar a regulamentação, para quem perguntou sobre validade, vocês vão encontrar a regulamentação do sensoriamento remoto, né? Então, eles podem ser realizados dentro das hipóteses previstas nessa lei. Vejam, estou trabalhando com captação ambiental, desci um patamar para sensoriamento remoto. Dentro de sensoriamento remoto, a validade, né, um monte de número, não sei seu nome, a validade, para quem perguntou, está nesses 2 diplomas. Então, vocês façam remissão a esses 2 diplomas. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o caso concreto, aí vocês vão ver que nem esses diplomas precisam. Bom, tem aqui trivia, eu não vou falar sobre ela, depois a gente conversa se for o caso, porque vai acabar o tempo aqui do Instagram, mas só para... Beleza, Márcio? Só para a gente avançar. 2 situações, a Bruna falou disso e eu torno a insistir. Região de tríplice fronteira, esse tipo de atividade é muito utilizada. Por quê? Porque eu tenho aquele tráfico internacional de drogas. Então, uma das utilizações do sensoriamento remoto ou da captação à distância é exatamente o tráfico internacional de drogas. Eu posso manter um posto de observação espacial, vamos botar assim entre aspas, daqui a pouco eu vou dizer como é que funciona, um posto de fiscalização espacial, e ele vai produzir imagens que vão ser utilizadas na persecução penal. Então, como é que eu sei a rota que é utilizada pelos traficantes? Como é que eu sei qual embarcação, qual o caminho que ela está fazendo? Eu faço o acompanhamento aéreo em tempo real. E aí eu aproveito, porque eu já me perdi aqui, mas falo disso agora porque tem aderência, né? Aliás, eu acho que é daqui a pouco, mas de qualquer forma, essas situações em espaço aberto, por favor, os monitoramentos em espaço aberto, esse sensoriamento remoto em espaço aberto, em espaço público, independe de autorização judicial. Elas podem ser feitas a qualquer momento. Aliás, nós vivemos sob um constante Big Brother, né? Então, vocês, a todo momento, quando saem de casa, vocês são monitorados, né? Pelo menos quem vive em grandes metrópoles é monitorado o tempo todo. Então, em espaços públicos, e eu vou trabalhar isso mais especificamente daqui a pouco, em espaços públicos, Natália, não é só na Sé, não. Aqui nós temos cidades inteiras que são monitoradas, né? Então, em espaços públicos, não preciso de autorização judicial. Eu posso pegar, por exemplo, isso é feito muito em investigação de homicídio, o deslocamento câmera a câmera feito pelo meu alvo para aplicar em investigação penal. Não tem o menor problema, tá? Outra situação que a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né, mas também é passível de utilização. O pessoal que me cumprimentou lá do norte do país, pelo menos, provavelmente tem uma familiaridade melhor. Sistema de Vigilância da Amazônia, chamado CIVAM, né? E aí eu vou acelerar só porque o Instagram vai cair. CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. E tem também o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Todos eles utilizam satélites que obtêm essas imagens. E aí, esquece a figura do satélite. Eu tenho 2 coisas que são passíveis de utilização e o pessoal do Periscope vai ter uma informação extra, né? Eu tenho os drones, né? Então cada vez mais populares, e eu tenho os VANTs, né? Veículo aéreo não tripulado. Então drone e VANT. Qual é a diferença entre esses 2 equipamentos, né? O drone, ele tem um alcance, por enquanto, né, de voo mais limitado, uma capacidade mais limitada também, e é operado por controle remoto, né? O VANT, o veículo aéreo não tripulado, ele é vou chamar, me perdoe quem for técnico, mas vou chamar de mini avião, né? Ele tem uma extensão considerável, né? Alguns metros de extensão, e ele precisa de um piloto, né? Então o VANT, na verdade, é como se fosse um avião. Eu preciso ter autorização da Agência Nacional de Aviação, né? Professora Angélica Gliosch, que privilégio tê-la aqui, né? A Angélica também está na corrente do bem, vai marcar a live com vocês e é responsável lá, que o Juan acabou de falar, pela parte de penal especial. Pessoal do Instagram, então, só para fechar, Angélica, já volto a falar com você. O VANT, eu preciso de autorização
específica para pilotar, não é qualquer um que pode sair dirigindo. E o Vant tem uma peculiaridade, ele pode ser equipado com artilharia, né? Não é o caso do nosso brasileiro, mas pode ser equipado com míssil, com munição, etc. Resumo da história, eu posso utilizar esses dois para fazer levantamento aéreo e, portanto, dentro da ideia de sensoriamento remoto, Vant e drone seriam duas hipóteses de aplicação. Pessoal do Instagram, valeu. Pessoal do Periscope, a aplicação importante do drone. Nós temos um precedente, e cuidado com esse precedente, pelo menos que eu tenha conhecimento, um precedente de utilização de drone para persecução penal. E é um caso, eu costumo dizer em sala de aula, até hilário. Como é que funciona essa situação? Como é que funcionou no caso concreto? Todos nós sabemos, e a Angélica é prova disso aí viva, que existe aquela situação doutrinária que acaba variando de uma aplicação para outra, o Supremo cada hora dá uma manifestação diferente, sobre a possibilidade de ingresso em residência em situação de flagrante, né? Dependendo do cliente, o Supremo fala que pode entrar porque a Constituição fala que o flagrante dispensa a autorização judicial, e dependendo do cliente, vai falar que a autorização judicial é indispensável em qualquer situação e que, portanto, o flagrante se tornou inválido. E aí, qual é a ideia, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, como se costuma dizer. Qual é a ideia do polícia? Ele está em dúvida se determinada pessoa está praticando ato ilícito ou não, e o que ele faz? Ele, ao invés de simplesmente pedir a busca, a autorização judicial para a busca, né, ao invés de bancar o flagrante, ele encosta no muro da casa do sujeito, pega lá o drone dele, levanta voo, o drone passa por cima do muro e ele com a câmera observa o que está sendo realizado no interior da residência. Viu substância entorpecente, indolação, né, armazenamento, transporte, etc. Ele volta com o drone, baixa com o drone e invade a casa num flagrante certeiro. Probleminha. Essa situação de encosta, levanta o drone, dá uma panorama na casa do sujeito e volta, é violação da privacidade ou da intimidade. E, portanto, se eu não me engano, é um precedente do Tribunal de Minas, né, o Rio ainda não viu isso ser julgado, né, mas é um precedente do Tribunal de Minas, foi julgado como inválida a prova. Né? Por quê? Porque houve, sem autorização judicial, a vulneração da intimidade e da privacidade de determinadas pessoas. Parêntese que eu faço é isso, né? Parêntese. E aproveito e resolvo um probleminha de aplicação. Eu falei um pouquinho antes que o sensoriamento remoto ou a captação ambiental de forma mais ampla, ela dispensa a autorização judicial nas situações em que ela é realizada em ambiente público. Né? A doutrina, e deixa eu ver se eu acho aqui só para não dar informação errada, isso. A doutrina ela faz uma distinção curiosa entre teoria do castelo, né, ou doutrina do castelo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, doutrina do castelo, né, e doutrina dos campos abertos. Doutrina do castelo e doutrina dos campos abertos. A doutrina do castelo é aquilo que veio dar margem depois à ideia de privacidade e intimidade no interior da residência, né, então de inviolabilidade da residência. Doutrina do castelo. E a doutrina dos campos abertos é a ideia de que o que está posto em público, o que está aberto, não é passível, não merece proteção especial. Resumo disso, né? A doutrina costuma fazer distinção entre busca, né, ou captação no interior de domicílio, locais abertos ao público, mas com proteção da intimidade em menor grau, e locais públicos em geral. Locais públicos em geral, eu não tenho nenhuma proteção à intimidade, nenhuma proteção especial à intimidade, portanto, eu não precisaria de autorização judicial. Locais abertos ao público, mas com grau de intimidade em menor grau, né, eu tenho uma ausência de proteção especial pela Constituição, mas, em tese, segundo parte da doutrina, eu precisaria de uma autorização judicial. Né? Então, seria uma situação de frequentar sei lá, não sei, aqui no Rio de Janeiro, o ambiente ali
onde era a instalação dos Jogos Olímpicos, Parque de Radical, etc. É um local de acesso público, mas eu tenho um determinado grau de uma pretensa preservação da intimidade naquele ambiente, portanto, segundo parte da doutrina, eu precisaria de autorização judicial. E aí nós temos um probleminha, né? Em relação ao domicílio, né? Então o local com proteção máxima feita pela Constituição, há quem sustente na doutrina, e por favor, né, preste atenção nisso para não dizer depois que eu falei besteira, há quem sustente na doutrina a impossibilidade de captação ambiental nessa situação. Por quê? Porque a Constituição não disciplinaria uma exceção a essa proteção, né? Seria uma das hipóteses de blindagem constitucional total e, portanto, não seria possível a captação ambiental nesse sentido. Acabei de falar para vocês, acho que eu já joguei fora, inclusive, não está aqui. Acabei de falar para vocês do precedente do STF, o inquérito 2424 do Rio de Janeiro. Nessa situação, escritório de advocacia criminal, houve o ingresso e a captação ambiental lá dentro. Não sei situação mais peculiar de ambiente fechado com prerrogativas reforçadas, né? Então, nessa situação, o STF validou. Não sei qual a doutrina que vocês estão lendo. Eventualmente, ela vai trabalhar isso. O recado que eu estou dando para vocês STF já validou a utilização de captação ambiental em ambiente privado e dotado de prerrogativas. Então, por favor, na hora da prova, ainda que eventualmente vocês queiram falar dessa doutrina, a parte da doutrina fala que não é possível, porque a Constituição preserva o domicílio de forma especial. Ainda que vocês queiram falar, lembrem-se, por favor, desse precedente. Esse aqui é molezinho de gravar, né? Inquérito 2424 do Rio de Janeiro. Lembrem-se desse precedente, que ele é importante pra gente. Não, em termos de STF, eu não lembro, Jorge. Confesso para você que eu ainda não vi. Tanto que a doutrina, quando fala de algo envolvendo isso, cita o inquérito 2424. E é um precedente bastante famoso, né? Eu não vou falar o caso concreto aqui, mas é um precedente bastante famoso. Mapeamento feito por drone pela prefeitura para fiscalizar a área de construção do imóvel ilegal. Meu amigo, eu estou falando de processo penal. Aí você pergunta para alguém de administrativo, de direito da cidade, porque aí fica mais fácil. E arrisco dizer que não, porque isso é feito direto, né? Então, enfim, não é minha área, não vou me arriscar, tá? Uma última observação que eu faço com vocês, antes de passar para a parte aí de perguntas de processo penal, por favor, para não passar vergonha, o meu amigo, o Guilherme Madeira desenha, a Natália está acompanhando aí, que também conhece, né? Ele traz uma observação que é bastante interessante. Ele fala o seguinte: olha, essa distinção entre ambiente aberto, ambiente público, ambiente de restrição, ambientes completamente sem proteção, etc., ela foi objeto de análise na Alemanha. Por isso que ele faz essa distinção, né, Natália? Foi objeto de análise na Alemanha, e a Alemanha alterou a Constituição dela especificamente para o enfrentamento dos ataques terroristas, porque existia essa necessidade de autorização prévia para determinados ambientes. Eu insisto, né, independentemente aqui de ambiente público ou privado, no público não precisa, desde que eu esteja fazendo esse sensoriamento remoto, né? Se for aquela situação de captação de conversas entre presentes feito por um terceiro, eu sugiro que vocês recomendem a autorização judicial, mas em ambiente privado, eu insisto com vocês, já temos um precedente importantíssimo do Supremo dizendo que sim, é possível realizar. Então, eu não arriscaria, por mais bonita que seja essa doutrina, por mais que eu tenha apreço e eu tenho admiração muito grande pelo Madeira, eu não arriscaria isso na prova do MP, eu ficaria com a posição já externada pelo Supremo. Beleza? Meus amigos, o resto que eu teria para conversar com vocês é só curiosidade, né? Passaria quase por encheção de linguiça. Só uma última dica, né? Uma das, eu falei ainda agora que quando a gente sai de casa, principalmente, né, em grandes centros urbanos, a gente é monitorado do ponto de saída até o ponto de destino e vice-versa, né? Uma das coisas, e quem viu O Inimigo do Estado, que foi citado aí, lembra disso,
Uma das coisas que é possível fazer por meio desse monitoramento ponto a ponto, né, esse deslocamento e, portanto, esse sensoriamento também feito, é o reconhecimento facial. Uma das técnicas, então, de investigação que é possível a partir da obtenção, da captação de dados para o sensoriamento é o facial recognition, né, o reconhecimento facial. Né? Então, uma das possibilidades, um dos desdobramentos viáveis do sensoriamento remoto é exatamente o reconhecimento facial. Pessoal, eu sei que a live de hoje foi meio viajante, mas eu espero que uma vez que vocês leiam esse inquérito 2424, o que eu falei hoje passe a fazer sentido. Né? E aí, na pior das hipóteses, porra, não entendi nada, viajei, era muita informação, etc., dá uma olhada de novo, no vídeo e eu estou à disposição lá no perfil do Instagram para a gente tirar as dúvidas. Se eu puder fazer um resumo do que eu falei, muitas dessas técnicas não são usadas no Brasil. Pelo contrário, Jorge, é exatamente isso que eu ia falar agora. Se eu pudesse fazer um resumo, mentalizem aquelas... Né, quem vê Documento Verdade, aqueles negócios que o Marcelo Rezende apresentava, etc. Quem puder mentalizar isso, a figura do policial federal fazendo o monitoramento, deslocamento de drogas em tríplice fronteira, ele tem o tempo todo a aplicação disso. E aqui, né, já que já somos poucos na sala agora e ninguém vai saber disso, aqui no Rio de Janeiro a gente aplica direto em investigação de tráfico. Né? Então eu faço sensoriamento remoto, mas direto. Leitura termal eu faço direto. Tem um caso famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, um traficante famoso, agora já como é que progrediu de regime celestial, né, ou infernal, nunca se sabe, né, mas o Marcelo Piloto, ele foi identificado numa operação policial por leitura termal. Né, a identificação dele, que precisa de identificação, né, matemático também, exatamente, Delta, a marcação dele é um negócio curioso, não vou falar aqui porque não faz muito sentido, mas é utilizado de forma direta. Então é possível sim a utilização e ela é realizada, Jorge, de forma direta hoje em dia. Adriano, espero que eu tenha te ajudado então. Né? Aí, Márcio, o helicóptero eu já não sei, né? Não consta da minha aula, mas enfim, não foi aula de ficção científica, Jorge, hoje foi aula de investigação raiz, o Delta aí tá dando os detalhes, não me deixei mentir. Investigação high-tech, mas investigação que a gente realiza. Eu, pelo menos, já fiz, já conduzi investigações que a gente empregou esses métodos quando eu era do GAECO. Né? Então, é factível. Não sei, mais uma vez insisto, não sei se o examinador de vocês vai descer esse tipo de minúcia, mas a minha preocupação é aparelhá-los com a informação necessária para enfrentar qualquer coisa. Né? Então o Jorge ficou preocupado, muita informação para botar em 8 linhas. Sim, você vai pegar o que eu trabalhei hoje e poder se defender nessas 8 linhas. Se o cara perguntar, eu posso fazer leitura a partir de drone, etc., você já tem toda a informação. Eu posso utilizar Avant, e eu digo para vocês, a Polícia Federal utiliza, né? Aqui no Rio de Janeiro é mais difícil, mas insisto, tríplice fronteira, Bruna está aí para comprovar, a gente utiliza isso direto, né? Assunto foi tratado de forma verticalizada, não sei dizer, né? Tentei fazer uma apresentação profunda, não sei se atende a todo mundo, mas eu tentei sair do óbvio dos livros, né? As transmissões que eu faço, as lives procuram ser dessa forma para a gente sair. O trivial vocês podem ler no livro, não precisam da minha ajuda. A minha preocupação com vocês é dar uma informação bastante diferente. Cara, Adriano, não esquenta não, eu só fico meio fora de contexto da informação e daqui a pouco vem o Guilherme que sabe muito mais administrativo e me esculacha. Então, para evitar esculacho de amigo, eu fico no meu campo de atuação onde eu sei me defender um pouquinho. Tá? Mas as perguntas são sempre bem-vindas. Galera, então se não tem mais dúvida, Adriano, eu espero que você volte dessa viagem em breve. A live vai ficar gravada aí para vocês assistirem de novo se tiverem interesse, tá? Se não tiver mais dúvida, eu encerro por aqui. Vou fazer aquela publicação lá no meu perfil e fico à disposição para a gente voltar a conversar sobre isso a hora que quiser. Só insisto numa coisa que eu peço sempre.
Vocês têm todo o direito a ter dúvida, não tem o menor problema. A única situação que eu peço é que vocês formulem as dúvidas no meu perfil aberto. Não adianta me mandar mensagem em particular, porque eu vou ter que repetir a mesma coisa várias vezes para várias pessoas que têm a mesma dúvida. Então, por favor, não é motivo de acanhamento, não vai ser esculachado, etc. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, lá no meu perfil, porque a dúvida de vocês pode solucionar de um outro colega e eu só trabalho uma única vez. Pessoal de Presidente Venceslau, onde tem um presídio belíssimo, um grande abraço, não é isso? E eu não destruo, Bruno, eu só faço aquilo que a gente gosta, beleza? Amigos, muito obrigado pela atenção, já são 10h30 e eu devolvo vocês aí pro braço de Morfeu. Abração. Live da delação. Jorge, vamos combinar o seguinte... Eu prefiro, se vocês não se importarem, eu prefiro fazer uma outra live. Eu tenho esse material salvo, mas eu prefiro fazer uma outra live assim que a banca sair. Porque aí eu consigo direcionar o posicionamento certinho. E aí eu faço um apanhado do que eu já trabalhei e incluo as novidades. Porque aí eu consigo modular isso num formato mais enxuto, né? Então vai ter mais informação atualizada, tá? E, se possível, de acordo com a banca. Então espera a banca ser anunciada e a gente trabalha dessa forma. Beleza, meus amigos? Boa noite. E se tiver aluno meu aí, atenção na prova amanhã. Abraço!